Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana. E eu sou a Paloma Sene. E nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me disse pode! É isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para gravar o Me Disse Pode. E hoje com a continuação, ou a parte 2, mas veja como quiser, de um tema que nós já falamos aqui. E aí eu queria ouvir de você, Eduarda. Me diz o tema. O tema será Nossos Milagres. Isso porque nós vamos agora falar sobre os milagres que aconteceram na nossa família. Na nossa vida, evidências que nós temos, que nós comprovamos, que nós vimos e apalpamos com as nossas mãos. Então, nós temos sim histórias de milagre, e não somente um, nós temos alguns. Eu fiz uma listinha aqui, e nessa listinha, que parece pequena, se a gente fosse realmente contar em detalhes, eu acho que a gente passaria aqui também uma semana contando as histórias, porque foram muitos, a gente consegue ver na nossa vida, na nossa família a mão divina, né? O divino em movimento, eu diria. Então, como é que a gente pode começar esse episódio, Eduarda? Dá uma dica aí. Olha, a gente pode dar do primeiro milagre para o último. Você quer começar Primeiro. falando dos seus? Porque os seus acho que foram mais. Então, mas aí eu queria começar dos que aconteceram primeiro comigo. Lá nos primórdios. Pode ser? Pode, é isso aí. Entendi. Então tá bom. Então vamos lá. Gente, quero contar pra vocês aqui que eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita fé, né? Eu sempre acreditei. E por mais que eu não tinha certeza de uma religião a seguir, e talvez até hoje eu ainda não tenha, mas eu sempre acreditei em Deus, né? Sempre acreditei em Deus, sempre busquei essa relação com o divino. E aí, durante bastante tempo da minha vida, eu tenho a denominação, assim, pra mim, de que eu não tinha religião, mas eu tinha Deus. Então, assim, primeira coisa que eu acho que aconteceu comigo, isso não tá aqui na lista, Eduardo, me veio à mente agora. Quando eu era muito novinha, muito mesmo, assim, eu sei lá, uns 5, 6 anos de idade, o meu pai e a minha mãe, eles tinham mania de viajar muito. A gente descia muito pra praia. Nós moramos em Santo André, e de Santo André a Santos é tipo 40 minutos, uma hora. E é uma serra, né? Que na época era a Serra de Anchieta, né? E a gente descia essa serra, e na época não tinha segurança, a gente não punha cinto, não punha cinto, os carros não tinham a segurança que tem hoje, né? E as pessoas que dirigiam bebiam, e o carro ficava meio que zigue-zague. Enfim, era uma farra, né? Anos 80 aí, na década de 80, né? Eu nasci em 1980, redondo, então isso deve ter ocorrido em 86, 87. E nessas viagens eu tinha muito medo. Eu sempre tive muito medo de carro, de acidente de carro, de bater carro. E eu lembro de eu dentro do carro, e o vô dirigindo, a avó dirigindo, o tio dirigindo, enfim, alguém dirigindo. E não, nem sempre alcoolizado, mas eu sempre com muito medo, porque para mim eles sempre estavam correndo demais. E eu lembro que naquela época os carros, principalmente uma Brasília que meu pai teve, tinha um bagageiro na parte de trás que a gente pulava para a parte de trás, né? E aí ia sempre assim, sei lá, 8 pessoas no carro, era uma coisa assim louca, né? E a gente, as crianças, iam nessa parte de trás. E eu lembro de eu com muito medo ali atrás, muito medo, e eu pensava assim: se Deus estiver comigo, nada vai acontecer. E para eu ter certeza que Deus está comigo, eu tenho que ver tal árvore. Você lembra da minha árvore? Sim, é a história Foi dessa aí que árvore? Foi aí que nasceu. Você coloca aqui a imagem da minha árvore? Coloco. A minha árvore chama Embueira. Ela é uma árvore que caminha comigo desde essa época. E todas as vezes que eu queria, antes de crer em Deus da forma como eu acredito hoje, que eu queria uma intervenção divina, eu pedia para ver essa árvore, né, de alguma maneira, em algum lugar onde eu estivesse. Porque aí eu sentia paz no meu coração de que tudo ia dar certo. Então, desde essa época, essa árvore ela tá comigo, e eu sempre acho que tem alguma mão de Deus nesse sentido. Talvez isso não seja um milagre, mas eu acredito que Deus já estava comigo ali.
Ele me livrou de muita coisa, eu tenho certeza, e todas as vezes que ele me permitia ver essa árvore, eu sentia um acalento, sabe? Um aquecido do coração, assim, de ter certeza de que tem alguém cuidando de nós. Eu sempre Então, achei essa foi a essa primeira. história muito legal. Aliás, a história em si do. Eu não sabia, é a primeira vez que tá contando pra mim. E Da árvore em si, você não sabia que era não aí que tinha sabia. surgido? Não, Foi aí que eu surgiu. achava que era só uma árvore que você gostava, assim, sabe? Porque eu lembro que a gente viajava e aí aparecia na estrada a sua árvore. A gente sempre, olha lá a sua árvore, olha lá a sua árvore. E eu achava isso, tipo, meu, isso é muito especial, isso é muito legal. Eu queria ter uma árvore minha. Eu tentei até quando eu era criança, mas aí eu nem lembrava que árvore que era. Aí eu achava que era uma parecida, mas não era. Aí eu, quer saber? Não tenho árvore, então. Mas eu achava Essa essa coisa árvore, muito legal. essa árvore em especial, ela na época do outono, se não me falha a memória, ela fica meio acinzentada. Então, ela no meio da mata, ela se destaca, porque as folhas delas ficam cinza. Enfim, eu sei lá qual é que foi. Eu sei que eu vi essa árvore, eu senti a presença de Deus. E na época, eu pequena, né, criança, era o meu anjo da guarda. E aquilo me trazia paz, me trazia fé, me aquecia o coração e eu me sentia segura. E foi aí que surgiu a história da árvore e ela tá comigo até hoje. Eu tenho, inclusive, fotos dessa árvore, na época que a gente ainda imprimia as fotos, né? Eu tenho foto dela impressa. Porque eu realmente gosto muito dessa árvore, porque ela me remete a Deus. Então, aí, ó, entendeu? De repente você tem uma conexão dessa aí na sua infância, que você teve com Deus, e já é um milagre. Gente, milagre não é só aquilo que a gente vê, cura. Milagre pode ser um livramento, milagre pode ser um momento de tristeza em que você sentiu, né, o toque de Deus na sua vida. Milagre pode ter sido, como eu aí na infância, um momento de medo em que eu percebi que ele vinha me trazer essa segurança de que estava tudo bem. Enfim, milagre pode ser algo grandioso, pode ser algo pequeno, que só você viveu, como a gente disse no episódio passado, né, de que só você viu, só você teve aquela experiência. Se você contar pra alguém, vão falar, você é louca, até parece. Mas é algo real pra você, é isso que importa. O importante é que você tenha esse registro na sua vida, que você viveu essa experiência. É verdade. Não é? Tá Com vendo? E certeza. eu tenho muito disso, gente. Não é só a árvore. Eu tenho a minha árvore, eu tenho a minha cor, eu tenho a minha música, eu tenho tudo que é um único, assim, que é meu. Porque você é leonina. Eu não acho que todo leonino tenha isso. Eu acho que é porque eu sou paloma mesmo. Então eu gosto de definições na vida, eu gosto de certezas, eu gosto de respostas. Então, por ser assim, ter essa personalidade, né, desde sempre, eu sempre busquei por isso. Mas um dos maiores milagres, assim, que eu vi e vivi, nessa época eu também não tinha uma religião, todo mundo aqui sabe, né, quem acompanha o nosso canal, que eu tive a Eduarda muito cedo. Eu tive a Eduarda com 14 anos de idade. A Eduarda é essa pessoa que está aqui na imagem conosco. E ela, quando ela tinha 3 aninhos, mais ou menos, nós fomos viajar para Santa Catarina, tirar férias, e a gente foi para lá. E nós voltamos com erisipele na pele, né? Nós voltamos com essa doença de pele. Eu peguei algumas feridinhas no pé. A minha mãe pegou feridas também no pé e perna. E a Eduarda pegou uma feridinha dessa na perna. Eu e a minha mãe, a gente cuidou, tomou a medicação em casa e tudo deu certo. A Eduarda apareceu uma bolinha de manhã, à tarde ela já estava internada. Então ela tinha 3 aninhos na época. A infecção tomou toda a perninha, né? Que agora é um pernão, mas naquela época era uma É perninha. uma perninha ainda, eu tenho 1,50 m. Tá, a perninha de assim, mas uma Uma pernona perna grande grossa. assim, ó, perna grossa. E naquela época era uma perninha fininha. E aí a infecção, ela tomou a perninha. E ficou faltando a grossura de um dedo, assim, ó, pra encontrar a infecção do outro lado, né? E fechar a perna, a infecção. E o pediatra veio e falou assim pra mim: Mãe, você tem fé? E eu lembro que eu estremeci. Eu tinha o quê? 18, 17 anos nessa época. E eu falei: Sim. Ele falou: Então se apega em Deus, porque é só um milagre. Se a infecção juntar, a gente vai ter que amputar a perna dela. Cara, aquilo me deu um desespero tão grande que eu falei: Não é possível. Não é possível, não é possível. E eu lembro de eu ajoelhada, rezando, do jeito que eu sabia. Eu lembro que eu levei um terço, inclusive.
E eu lembro de lembrar muito da tal da árvore, né? Enfim. E eu, do meu jeito ali, na minha inexperiência de vida, de pedir muito a Deus para que aquilo não acontecesse. E ela ficou na medicação, né, a noite toda, e no dia seguinte a infecção já tinha retrocedido. E ela não tem nem marca na perna, não é, Eduardo? Não tenho nada. Eu vejo isso Não tenho nem como uma intervenção lembrança, divina. assim. Pra não falar que eu não tenho lembrança nenhuma, eu me lembro de um momento que eu tava em algum quarto de hospital, mas eu não sei se essa é uma memória contada, sabe? Se alguém me contou e eu criei essa memória, assim, que é uma memória inventada, né, que falam. Mas eu tenho uma memória de eu no quarto, em algum quarto de hospital, e você de um lado, meu pai do outro, e meu pai falando comigo, falando alguma coisa que eu não lembro o quê. Mas eu só tenho essa memória, eu não lembro de absolutamente nada, nada, É, nada. nessa época, eu e seu pai ainda estávamos em um relacionamento, então provavelmente ele deve ter ido te visitar e eu estava ali. Enfim, e esse momento deve ter acontecido. É, e para mim foi um milagre grande, que a forma como aquele médico falou, a maioria dos médicos são céticos, né? Ele me puxar de canto assim e falar: você tem fé? Então reza aí para que a coisa aconteça. Porque ele realmente acreditava que não fosse dar bom, sabe? E para mim, não ter ficado nem cicatriz é muito milagre, assim. E agora, de falar de não ter ficado cicatriz, eu me lembrei de uma vez que eu, enquanto criança, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, a gente estava escorregando num barranco. A gente de criança, eu, Beta, digo, Nato, meu irmão, todo mundo, e a gente escorregando no barranco na casa da avó e do vô. E o vô tava fazendo churrasco. Olha que loucura, a gente escorregando e o vô fazendo churrasco no pé do barranco, assim, né? E, né, nada a ver. E nisso ele tava com uma chapa quente lá nessa churrasqueira, alguma coisa assim, em que ele ia pôr uma carne pra fazer ali pra nós. E eu escorreguei e eu trupiquei assim no escorregão, no que eu fui tentar levantar pra não bater, enfim. E eu saí meio que trupicando e bati e caí assim com a mão que grudou daqui a aqui na chapa. Eu lembro de fazer assim, quando eu puxei, a carne ficou lá Uf. grudada e aqui ficou em carne viva. Era um bracinho desse tamanho, né? E aí o meu avô já me pegou, levou pra dentro. Ele pegou uma travessa, encheu de leite, e a minha mãe enfiava meu braço dentro do leite. Eu lembro que aquilo queimava horrores, horrores, horrores. E aí eu fiquei praticamente o resto do dia com o braço dentro da bacia de leite. E aí me levaram para um médico depois e tal. Fez todo o tratamento que recomendaram e também não ficou cicatriz. Estragou o dia de todo mundo. Não, acabei com o dia, acabei com o leite de vovô. Vovô falava, tá vendo? Vô ia tomar leite, mas agora não tem mais leite pro vô tomar, porque teve que colocar no braço da pequena. E, enfim. Mas também não ficou cicatriz. Não sei se isso foi um milagre, a pele se regenerou, mas por não ter ficado cicatriz, vou colocar na conta do milagre, porque Jesus Cristo é bom. É isso. Mais uma pra conta de Jesus. E aí tem uma que aconteceu depois, um pouquinho depois aí, que a Eduarda melhorou da perninha. Eu acho que esse episódio vai ser todo eu, hein? Você só vai fazer alguns comentários aí. Porque, né, graças a Deus, graças aos Graças a milagres, Deus. estamos aqui pra poder, né, eu só complementar aqui as coisas que você for É isso falar. aí. Mas eu tenho Agora um esse milagre da... que eu lembrei, mas eu conto no final. Não, mas conta agora então, porque o meu tá registrado, vai que você esquece. Não vou esquecer não, porque foi recente, inclusive, na pandemia. A minha avó, Ana, pôde se curar, né? Ela estava muito mal na pandemia. Nossa, E é eu acho que isso é uma verdade. coisa que muita gente tem também para contar, né? É Sobre, verdade. sobre ter se curado da pandemia, sobre algum parente que ficou muito mal na pandemia e acabou se curando. Porque a gente ficou naquela, né? Será que uma pessoa que tem. Porque a Aline pegou Covid na pandemia e a gente tinha muito medo, porque é uma pessoa asmática e tal. E não é uma asminha, né? Ela não tem uma. Ela fica muito. Ela já foi internada. Quantas vezes a Aline foi internada? 5? Ela já foi internada algumas, mas que foi entubada foram 5 vezes. Inclusive, eu vou Isso. falar dela aqui depois. A gente vai falar, mas assim, a gente não sabia, foi uma doença muito assim, a gente não sabia, a pessoa com um físico atlético poderia sim ficar muito mal, né? Sim, Diferente do sim, que o presidente da época falava. Então, sim. e a minha avó, infelizmente, ela ficou muito mal. É uma senhora de idade já, e ela ficou muito, muito mal. Muito. E, Ela ficou cara, mesmo, nossa, eu gente. fiquei, eu lembro que de verdade, eu pensava, cara, se acontecer alguma coisa com a minha avó, eu acho que, sei lá, eu dou um surto assim, louco. Mas enfim,
Graças a Deus, eu atribuo sim o milagre, porque ela ficou bem e ela foi tratada pelo SUS, viva o SUS aí. É. E ela ficou bem, graças a Deus. E tá vivíssima, tá Aí linda, Ela maravilhosa. teve, ela teve durante um tempo algumas sequelas, inclusive da Teve, recuperação, mas ela, graças a Deus, se recuperou e ela tá bem hoje, né? exatamente. Realmente, foi muita gente passou por isso na pandemia. Infelizmente, outras tantas não conseguiu se curar. Mas a gente vê a mão de Deus, assim, na vida de tanta gente, né? E por mais que a gente pode olhar a morte como uma não intervenção divina, eu acredito que a morte pode ser o início para uma vida melhor. Desculpa, eu não tava aqui. Você pode repetir? Muita gente enxerga a morte como o fim, né? Como a não Ah, sim, intervenção entendi agora. do divino. E na verdade, na minha fé, eu acredito que a morte nada mais é do que o início de uma vida melhor, É verdade. Eu acredito nisso né? também. É porque a gente acredita É, na vida pós-morte, né? exatamente, Num numa vida lugar melhor, no melhor, caso. exato. Não uma vida pós-morte, uma vida aqui, né? Uma vida lá no céu e tudo mais. Isso, isso. Enfim, no céu ou em algum lugar melhor, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente fala céu porque acho que é mais fácil de entender, né? É, É que assim, a que gente acredita seja. que vai estar com Jesus, com Deus, e não lá com o capetinha. Mesmo porque, né? No caso. Enfim, a gente pode falar da nossa religião outro dia, ou da forma como a gente enxerga ela hoje. E aí, um milagre que a gente viveu, Eduardo, não sei se você vai se recordar disso, foi quando a sua irmã nasceu, o pediatra disse que ela tinha sopro. Eu lembro disso. Você lembra? Lembro. É que faz E tanto tempo que eu acho que eu tinha esquecido disso, né? Porque a Paula realmente é, não tem nada. não. Nada. E a Paula, quando nasceu, veio com essas histórias aí de que ia sopro, né? E aí o médico mandou fazer uma parte de exame para descobrir o sopro. Enquanto se fazia os exames, eu, na minha fé bagunçada, orando, pedindo a Deus e tal, e lembrando da árvore, e querendo muito que nada disso estivesse acontecendo, né? E eu pedia muito a Deus que as duas fossem sãs, que nenhuma das duas tivesse qualquer tipo de problema, que a Du tinha nascido, né, sem nada, que eu queria que a Paula também fosse assim e tal. E aí fez os Sem nenhum exames problema de saúde, né? É de muito importante saúde nesse dizer. sentido, por favor. E aí a gente fez todos os exames e o médico falou: olha, não tem, não tem sopro, não tem nada, o coraçãozinho dela é perfeito e tal. E aí eu fiquei muito feliz. Nossa, tirou um peso das minhas costas. Eu falei, ai, Jesus, obrigada. Porque eu vou te falar, eu vejo relatos de mães, né, que passam por esse tipo de situação de ter. Foi só um susto, né? Graças a Deus no meu caso. Mas de ter uma criança com qualquer tipo de debilidade física ou mental é muito sofrimento para mãe, para criança, para família. É desgastante. Então eu agradeço muito, assim, de não ter passado por isso com vocês. Graças a Deus. Milagres acontecem. Milagres acontecem. A Paula não tem nada. Nada no Não, tem uma coração. saúde, graças a Deus. Inclusive, até para gripar, né? É difícil. Hoje em dia, que ela tá ficando mais doente, mas é por conta da vida adulta, né? Come mal, dorme mal, faz tudo mal, e aí a vida adulta acaba acarretando algumas coisas. Mas fora isso, graças a Deus, temos saúde. É. Não, eu lembrei, ela ficou um tempo atrás com uma dor de garganta feia aí, É o mas. que eu tô falando. Hoje em É. dia tá meio bagunçado, mas no geral, Mas assim, não é nada grave, né? É uma dor de garganta, é né? uma gripe, é uma coisa que, né, você toma ali um remédio, É, beleza. Mas ela é. não, graças a Deus, a gente nunca ficou mais acamado, assim, não teve. Eu fiquei, na verdade, só, mas eu peguei uma bactéria há uns anos atrás, mas não era nada que eu pudesse também ficar, assim, alerta que, vai morrer, sabe? Com dias contados, É. nada disso. Graças a Deus a gente nunca teve. Eu, você e a Paula, pelo menos, nunca teve, e a Aline, em nome de Jesus, nunca mais terá. Não terá. Não Mas, graças a terás. Deus, a gente nunca mais teve nada, assim, que precisou ficar internado. Não, aí os anos se passaram, né, as 2 cresceram e as crianças pra lá e criança pra cá e vem criança dos outros pra juntar com as crianças. E aquela bagunça, eu sempre fui uma mãe, gente, de fazer bolinho de chuva, de fazer bolinho de arroz, de inventar as coisas pra gente tomar café da tarde. A gente adora comer, né? A gente junta a família pra comer, né? E aí, numa dessas frituras aí, eu não sei se eu tinha feito bolinho de arroz ou bolinho de chuva,
eu fui guardar a frigideira dentro do forno, porque com elas pequenas em casa, eu acho que a Paulinha tinha 2, a dos 6, eu guardava o óleo quente dentro do forno, vai que, né? Vai que derruba esse óleo em cima de alguém, né? E aí, no que eu fui guardar essa frigideira de óleo dentro do forno, a Paula passou por debaixo da panela. Eduarda, a panela de óleo quente virou. E ia pegar nós duas em cheio. Ia pegar a Paula assim, ó, na cara e peito, e eu, peito e perna, porque eu tava meio curvada, botando a panela assim no forno. No que ela passou e o óleo espirrou, eu gritei, Jesus! Foi a única coisa que me veio na mente, assim, que foi instantâneo, sabe? Jesus! E eu lembro, a Paula passou, continuou correndo, só parou mais adiante, assim, pra ver o que tinha acontecido, né? E o óleo, ele é como se fosse uma barreira, assim. Ele parou, escorreu e caiu no chão. E não pegou uma gota. Nem em mim, nem nela. Não pegou. Então, assim... Ah, quem viu isso? Eu. A Paula nem deve lembrar, né? Porque ela tinha 2 aninhos. É loucura? Adoro minhas doideiras. Adoro minha loucura. Adoro ter certeza da existência de Deus, desse cuidado. E toda vez que a gente clama pelo divino, ele se faz presente. E essa parada do óleo aí, pra mim, Eu lembro é dessa história do muito. óleo também. E é muito doido quando acontece essas coisas que parece que é uma falha da Matrix, que você falou agora, né? A forma como o óleo caiu, não tinha fisicamente falando, não tinha como. Mas ele caiu. Ele Caiu. simplesmente foi. Que é aquilo que a gente comentou Foi. no episódio passado, né? De coisas que a ciência não consegue meio que explicar e É. tudo mais. E já aconteceu comigo um negócio similar, mas não tem nada a ver com milagre. Mas eu tava picando alguma comida, eu acho que foi azeitona pra fazer alguma receita, alguma coisa aqui em casa. E aí eu tava picando e caiu uma azeitona assim da pia, eu tava picando em cima da pia e ela caiu, só que ela sumiu na minha frente. Ela caiu Não como foi se... azeitona, foi salsicha. Foi uma rodela de salsicha, isso. Eu lembro que era alguma coisa assim num formato Redondinha. redondinho. É. Foi a salsicha que eu contei pra vocês, né? Foi. E é engraçado quando acontecem essas coisas aqui em casa. Aconteceu já essa e mais uma outra também, meio De parecida, sumir assim. também, De assim? sumida, eu não consegui encontrar e tal. E era como se tivesse caído num portal mesmo, num buraco negro, e ia sair em outro lugar ou sumir, ou Desapareceu. desaparecer. E aí caiu, ela sumiu nos meus olhos, assim, ó. Aí eu falei, não é possível. Aí eu chamei o Léo, né? Falei, amor, é o seguinte, a salsicha sumiu de frente pros meus olhos. De frente dos meus olhos. Ela caiu num buraco invisível aqui e sumiu. Aí ele, não sumiu. Caiu num ponto cego seu, você não tá conseguindo ver. Eu falei, não é. Eu sei o que eu vi. Aí é aquilo, né? Parece que a gente é louca mesmo. Aí ele conseguiu achar a rodela da salsicha, estava debaixo do armário. Ah, ele Mas conseguiu achar? Isso ele você não me achou. contou. Não, Achou? aí parece que ele faz de propósito. Ele fala, vou achar, só pra mostrar que tá aqui, ó. Que É não. porque ele é cético, né? Ele é Mas cético, ele não acredita em não nada assim acredita. Ele sobrenatural, fala né? que tem, ele fala que tem gente que é doida da cabeça, precisa tomar um remédio e já acha que a pessoa é esquizofrênica. Esses vídeos de gente falando, vídeo de segurança, de vídeo de câmera de segurança, que tem uma pessoa Sim. falando com ninguém. Aí ele sempre fala, mas essa pessoa aí, ela tem esquizofrenia, ela tem que procurar ajuda psiquiátrica. Aí eu Gente, falo, eu já vi várias vezes, pessoa na rua falando sozinha. não, também. Eu já Não, mas vi, trocando ideia mesmo, olhando pra alguém, assim, eu já tô ligada. mas eu já vi coisa que ninguém viu também, né? Então, eu sou esquizofrênica? Eu não sou. Não, nós não somos. Mas é isso, né? Um dia a gente vai fazer um relato, um episódio só sobre isso. Sim. Mas enfim, coisas loucas que acontecem. Mas continua aí. Então, aí, gente, além de tudo, assim, que eu posso relatar, de todo o cuidado divino, que eu sei que teve momentos em que eu vi, teve momentos que eu não vi, teve momentos que não aconteceram, porque nem sempre a gente tem essa intervenção divina. Eu não consigo entender a matemática de Deus. Eu não sei por que que com uns ele faz, outros não. Por que que às vezes ele parece que tá te ouvindo e parece que às vezes não. Eu acredito que é um ser como nós, que um dia tá e outro, sei lá, entendeu? Porque não tem uma, não tem uma oração certa para você alcançar aquele objetivo, tá entendendo o que eu tô falando? Não tem um jeito certo de falar para que aquilo aconteça, não existe uma receita Eu acho, para se chegar ao objetivo do milagre, deu pra entender o que eu tô falando?
Eu só discordo nesse sentido de igualar Deus a algo parecido com a gente. Ah, ele é igual a gente, tem dia que ele tá afim, tem dia que não tá. Não, não acho. É que Não, não, a gente não vai eu só. a gente não vai ter respostas. É Ele só uma forma sabe, né? é só uma forma de elucidar, sabe? Que não tem explicação. Não dá pra saber por que que tem Mas dia eu que não acho acontece, que é tem dia porque ele que não não. queira, sabe? Eu acho que é porque. Eu acho que a Não. gente é muito mimado. A gente espera tudo acontecer. E não é o que não é, sabe? Não é Então, pra ser, né? não É isso. exato. Eu já parei muito pra pensar. Eu lembro que teve um dia que eu tava muito angustiada e, e eu tinha jogado na Mega Sena e eu queria muito ganhar na Mega Sena. Ah, eu Eu tava também. angustiada, eu queria ganhar na Mega Sena. Aí, aí eu lembro que foi um dia que, nossa, como eu orei. Oh, meu Deus, pra ganhar na Mega Sena, eu lembro de Deus assim, ó, rapidinho. Aí, ó, tá vendo? E aí eu lembro que, nossa, foi um dia que eu chorei, eu tava muito angustiada, porque também com questões de trabalho e tal. Quem trabalha com freela vai me entender que a gente fica um bom tempo sem trabalho mesmo, então é complicado. E aí eu tava mega angustiada com isso, tal, usando o que não tinha pra jogar na. Olha isso, ainda eu sendo desinfluencer aqui, hein, galera? Não é pra jogar. Não joguem. Mas Por eu... quê? Porque não é pra jogar, não é pra jogar. Não, não, não joguem. Jogo pode viciar, é uma coisa super complicada. E aí eu querendo ganhar na Mega Sena, não sei o que, eu lembro que eu abri o TikTok e apareceu uma pessoa falando que estava ajudando uma outra pessoa, se alguém pudesse ajudar também, abriram vaquinhas e tal. E eu comecei a falar, cara, eu querendo ganhar na Mega Sena, eu não tô passando fome, eu não tô. É claro que eu tava desempregada e tal, mas, poxa, sabe, eu de verdade, numa maravilha de vida, reclamando pra cacete. Eu falei, ah, gente, sério. Aí a gente para pra analisar, porque é óbvio, a gente vai falar, ai, por que Deus não tá me ouvindo? Sabe, sei lá, para se analisar também. Não acho que você vai receber qualquer coisa e pronto, sabe? Deus não é teu amo, que você vai estralar os dedos, ele vai Não, mas chegar e a vai fazer as impressão, assim, coisas. ó, você contando dessa forma, dá a impressão que é coisa fútil, né? Mas eu não tô falando só de coisa fútil. Não, Eu tô não é só de falando coisa fútil. de uma mãe com um filho no leito e que pede a Deus também para que ele seja livre daquele martírio e que ele sobreviva com saúde, e isso não acontecer. Sim, Porque mas eu acho que aí acontece, tá é dentro. vida. Eu acho que tá dentro daquilo que eu comentei agora também. De tem coisas que a gente não vai ter respostas Não do vai. porquê que tá acontecendo. E a gente Por sempre, isso que a eu gente já falei. fala muito, a gente falava muito isso na igreja, acho que eu trouxe isso também pra minha vida. E é isso, Deus ele sabe de todas as coisas. E eu não acredito que Deus escreva certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas retas. A gente é que não consegue enxergar, né? Exatamente, eu Então, concordo disso. Então, assim, o que eu tava falando era exatamente isso. Não existe uma matemática. exato. Não tem nada que explique o dia que acontece e o dia que não. O porquê que parece que ele quer e no outro não. E não tem nada a ver com ele, sabe? Tem a ver com a gente, com a vida, porque a vida ela é feita de altos e baixos, né? Exatamente. Como aconteceu da Aline ter livramentos de morte diversas vezes, né? Eu acho que já desde o nascimento, porque a Aline nasceu de 6 meses de gestação. E a pessoa que nasce de 6 meses de gestação, para começo de conversa, ela não cresce muito, né? Ela não tem uma estatura muito E ela é grande. a pessoa mais alta da nossa família. A Aline tem mais de 1,70 m, É. né? Então, a gente já começa por aí. A única coisa que Ela... faltou a pontinha da orelha, mas de resto, Mas é porque não deu tempo, né? Com não deu 6 meses. tempo. Na forma, foi rapidão ali. Foi, ai, deixa a ponta da orelha pra lá. E, inclusive, a gente falou sobre isso no nosso episódio sobre cirurgias plásticas, né? De que ela Foi. tentou ali restaurar aquela pontinha da orelha, mas não deu muito certo, ela desistiu. Hoje em dia já ela não liga mais. Mas foi uma questão, né? Na adolescência, na juventude e tal. A Aline, ela veio desse lugar, né? De milagre, já desde o nascimento. Então, ao nascer, ela, de 6 meses, o pulmão dela não se formou perfeitamente, né? E aí, desde então, ela sofre com uma asma grave. E aí, com 6 anos de idade, ela começou a praticar esporte lá, começou a praticar basquete. E a asma sumiu. Sumiu. Ela teve várias situações de internação na infância, até 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, que ela começa a praticar esporte, a asma some. E ela desaparece até que a Aline faz 24. Então,
de lá até os 24, ela teve uma vida, tipo, X. A questão é que a Aline veio embora para São Paulo, a gente se conheceu, né, em São Caetano. E quando a gente se conheceu, saudável ao extremo. Não tinha nada. Saúde impecável. E eu conheci a Aline e eu consegui emprego para ela, né, na empresa que eu trabalhava. E na empresa, ela descobriu um problema cardíaco. Era uma hipo... eu nunca lembro o nome dessa beleza de doença, porque é uma doença que reduz o tamanho do coração, né? Ele vai reduzindo conforme o tempo vai passando. Então, o coração dela chegou ao tamanho do coração de uma criança de 6 anos. Eu tô aqui reduzindo a história. Então, uma pessoa que descobre esse tipo de doença, ela leva, sei lá, 10, 15 anos para o coração reduzir, né? Do tamanho que era para o tamanho que ficou. E a Aline, o coração dela reduziu em poucos meses. Sei lá, em um ano, ela tinha um coração tamanho normal para a idade dela, 23 anos, 24, e foi para o coração de 6 anos de idade. Então, não comportava o tamanho do corpo dela, né? Enfim, o tratamento dela foi todo feito por sistema público de saúde. E lá foi descoberta essa doença. E essa doença, ela cresceu, evoluiu muito rapidamente. E aí o médico deu para ela de 6 meses a 1 ano de vida. Isso tem 15 anos. E nisso ele falou que ela ia ter vários problemas no final da vida, que ela ia ter desmaios repentinos, que ela ia ter problema, ia ter pneumonia, enfim, vários relatos lá que ela ia ter no final da vida. E ela viveu, ela passou por todos os passos. Ela desmaiava do nada. E era porque o coração não estava bombeando sangue, né? E isso eu vivi com ela, né? Porque nesse inteirinho, enquanto a doença estava evoluindo, a gente estava se apaixonando. Então foi bem quando a gente começou a namorar. Eu vivenciei tudo isso, cheguei aí em vários hospitais com ela, vi vários exames, enfim, eu vivi, né, essa fase com ela. Não foi um relato que alguém me contou apenas, eu estava ali inserida na história. E testemunhas, E tem muitas testemunhas. Eu tem sou muitas uma delas. testemunhas dessa Eu dei história. banho na Aline. Exatamente, dela não aguentar, dela não conseguir tomar banho, enfim. E aí, no final ali, quando já estava próximo de completar o tal dos 6 meses aí, que provavelmente ela morreria, eu falei para ela: olha, eu tenho certeza que você vai fazer os exames, que estava próximo dela refazer os exames, e vai dar que você não tem nada. É meu aniversário em agosto, que era quando ela voltava no médico, e você vai. O meu presente de aniversário é a sua cura. E ela ria, sabe? Ela falou: nada a ver. Porque ela não tinha uma fé muito assim, né? Tipo, louca igual a minha, sabe? De acreditar no sobrenatural de uma maneira mais doida, assim. Ela era E católica aí, não não muito praticante, né? praticante. Ela ia pra igreja, mas não era tão assim. E aí ela acordava de madrugada, eu tava orando, eu juntei a galera da empresa na época pra gente fazer círculo de oração, eu comecei a jejuar, e eu comecei a, putz, eu creio muito, eu acredito muito num Deus que cura. Aí ela veio me contar: Paloma, deixa eu te explicar, cara, não tem como, tipo, não tem cura, o que eu tenho é isso, me explicou de novo, que eu já tinha ouvido do médico, que eu já tinha visto nos exames. Eu falei pra ela: ai, Aline, eu tenho um amigo que eu vou te apresentar, esse amigo eu acho que pode resolver o seu problema. Ela falou: que amigo é esse que pode resolver meu problema? O problema não tem cura, não tem como. E aí eu falei: Jesus Cristo. Aí ela deu uma risada, assim, uma gargalhada, e falou: mano, para, Jesus Cristo eu conheço. Eu falei: não o Jesus Cristo que eu conheço. O Jesus Cristo que eu conheço cura. O Jesus Cristo que eu conheço faz milagres. E nisso a gente chorou, a gente se abraçou e tal, e eu continuei orando, 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 e meu aniversário ia chegar, e ela ia refazer os exames, e aquela coisa toda. E aí ela começou a passar muito mal, muito mal. E ela teve pneumonia. No que ela foi levar os exames da recuperação, porque ela teve pneumonia e melhorou, né? Que ela foi levar os exames pra mostrar lá pro médico que o pulmão dela tava melhor. O médico falou: Aline, como é mesmo o problema que você tem de coração? Aí ela falou: eu tenho hipermetropia. Eu nunca lembro, gente. Depois eu pesquiso. Põe o nome aqui pra galera. Coloca. Que é essa redução aí do tamanho do coração. Então já dava pra ver num raio-x, por exemplo, o tamanho do coração dela reduzido, né? Ele falou: esquisito, Aline, porque aqui no seu raio-x o tamanho do seu coração é normal. Isso eu já fiz assim, né?
Aí ele falou, você tá melhor, já tá curada da pneumonia, tal, não sei o que, vai melhorar. E aí a gente saiu de lá, ela falou, você viu que ele falou que eu melhorei da pneumonia? Eu falei, eu vi, mas o que eu registrei mesmo foi ele ter falado que o seu coração é do tamanho normal. E aí ela foi refazer os exames, né? Os exames lá do coração, pra saber como é que ela tava. E nisso, mano, ela desmaiando direto, desmaiando direto, desmaiando direto. Aí teve um dia lá que ela desmaiou, e eu acordei, né, pra gente trabalhar, chamei ela acordou. Quando eu voltei, ela tava desmaiada. Aí eu peguei e falei, não, tá errado isso aí. Tá errado, vamos no médico. Vamos no médico. Nessa época a gente já tava pagando um convênio médico, apesar dela continuar fazendo tratamento pelo SUS. E aí a gente pegou e foi nessa clínica X lá em Santo André. Essa clínica não existe mais, eu nunca mais soube dessa clínica, enfim. E aí a gente foi lá e o médico pegou, ela entrou, ela falou, você não vai entrar comigo? Eu falei, não. E geralmente eu entrava nas consultas. Naquela em específico eu não quis, eu fiquei lá de fora em oração. E ela entrou. E ela saía da sala, entrava em outra sala, ela passava por mim, dava uma piscadela, entrava na outra sala, ia fazer exame aqui e lá, e eu lá orando, orando, orando. E aí ela pegou e voltou, puta, com uma cara horrível. Me pegou, vamos embora daqui. Um monte de papel na mão. Falei, o que foi? Ela, não, vamos embora, e saiu andando e tal. Quando chegou assim no meio da rua, ela falou... Eu falei, para, mano, me conta, o que foi? O que foi? Por que você tá tão puta? E ela falou, você não acredita. O médico aí falou que eu tô passando mal e tendo esses desmaios porque eu fico tomando esses remédios e eu não preciso, porque eu não tenho nada no coração. E eu comecei a gritar, glória a Deus, aleluia, uou, no meio da rua, glória a Deus, eu sabia, Deus é bom, Ele existe, Ele faz milagres, Ele tá aqui e tal. E ela parou e começou a rir, olhando pra minha cara. E nisso a gente indo pro carro, né? Aí chegamos no carro, ela pegou e falou, e ela assim, tipo, maravilhada, né? Como assim, será que isso é real? Será que pode ser? E aí eu virei pra ela e falei, e aí, o que você vai fazer? E faltava, tipo, uma semana pra ela ir levar os exames dela lá no médico que ela tratava realmente pela saúde pública, né? Ela falou, vou parar de tomar os remédios. Não façam isso. Não parem de tomar os remédios, gente. Vá no médico primeiro. Exato. Mas ela parou de tomar os remédios. E aí, ela ia voltar no médico no dia 20 de agosto. Eu lembro como se fosse hoje, porque meu aniversário é dia 19 de agosto, gente. E ela ia voltar no médico dia 20 de agosto. No dia 19 de agosto, o médico ligou, não minto. Ela ia voltar no médico dia 21 de agosto. No dia 20 de agosto, o médico ligou para ela e falou, Aline, eu não faço isso, mas algo me incomodou muito ontem, que era dia 19. Me incomodou muito e eu abri os seus exames à noite. E eu tô te ligando para falar, para de tomar os remédios. E ela começou a rir. Ela falou, eu já parei. Ele falou, como assim você já parou? Ah, eu fui no médico, assim, assim, assado. Contou pro cara lá, e resumindo, ele falou, ó, faz o seguinte, vem aqui, que a gente vai ver outros exames que não estão comigo ainda. A gente vai refazer todos os exames para entender o que tá acontecendo. Mas não toma mais os remédios. E ela foi no dia seguinte. Chegou lá, ela refez todos os exames, gente. E não tinha mais nada no coração. O coração tinha um tamanho normal. O coração funcionava perfeitamente bem. E eu brinco com ela que ela pode morrer de uma encravada. Do coração ela não morre. Então a gente viveu isso, a gente viu isso. Quando ela chegou lá, que ela refez todos os exames, tudo curado, tudo maravilhoso, tudo incrível, mas apareceu um nódulo na suprarrenal. Apareceu como se fosse um câncer. E ela voltou para casa para me contar isso e ela estava feliz pelo coração, mas preocupada porque agora ela não tinha mais problema no coração, mas agora estava com câncer. E quando ela me contou isso, eu falei assim, Aline, eu tenho fé que você vai fazer esses exames referente ao tumor que apareceu na suprarrenal. E não vai aparecer nódulo na suprarrenal. E eles não vão ter explicação, porque tudo vai dar normal. Ela, você é louca. Eu falei, eu tenho fé, eu acredito. E nisso, de novo, lancei pra uma par de gente, me ajuda em oração, e blá, 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 e tal. E aí, uma semana depois, mais ou menos, ela refez todos os exames, não apareceu o nódulo na suprarrenal, não apareceu nenhum indício de câncer. O médico deu para ela alta, tanto da oncologia quanto da cardiologia, e ela fez acompanhamento depois de um ano ali, mais alguns anos, né,
pra ver se estava tudo certo mesmo. E o médico falou: se eu não fosse um homem de fé, eu não acreditaria no que meus olhos estão vendo. Então, assim, a gente viveu isso na nossa família. A gente viu isso acontecer, né? Com a Aline dentro de casa. E ainda se fosse só isso, né? Porque se a gente fala assim, ai, mas é só isso, já é muita coisa, né? Já é muita coisa. Eu tô até vendo aqui o tempo, porque se eu vou contar tudo, né? Aí eu vou resumir a segunda parte. O que acontece? Depois de um tempo, a Aline curada do coração, a gente já casada, a gente comprou um apartamento. E nessa de comprar o apartamento, a gente foi fazer uma limpeza nesse apartamento, ela inalou um pouco de thinner, né? Limpando o apartamento, o cheiro do thinner. Nisso ela passou mal, foi parar no hospital e a asma voltou. Aquela asma que tinha sumido com 6 anos de idade, voltou quando ela tinha 24. E aí, de lá pra cá, já foram 5 intubações. 5. E dessas 5 intubações, diversas dela, várias dela, o médico pediu pra chamar a família pra se despedir, porque provavelmente ela não passaria daquela. E ela sempre surpreende. E eu vejo na Aline, assim, uma vontade de viver absurda. E se eu começo a falar nisso, eu choro sempre. Porque é muito bonito de ver. A vontade que ela tem de viver. Foi horrível estar do lado de cá. E eu imagino que estar na pele dela também não deve ter sido fácil. Mas ver a mão divina, sabe? A intervenção divina. E todas as vezes trazer a Aline de volta para ficar com a gente. É um presente. A Aline na nossa vida é um presente. Na minha vida ela é um presente. Eu agradeço a Deus. Todos os milagres que a gente viveu através da vida da Aline, que a gente pôde ver, que a gente pôde sentir, vivenciar. Através da vida da Aline, porque é um presente. É um presente de todos os lados. É um presente ter essa certeza de que existe um Deus que cuida de nós. É um presente ter a Aline aqui com a gente. É um presente de todos os lados. Ela é um presente pra gente, com certeza. Mas a Aline realmente ela é um presente gigantesco. Eu acho que ela veio. A gente já falou isso aqui várias vezes, principalmente no episódio de ausência paterna. Eu falei muito a respeito do quanto a Aline foi e continua sendo importante na minha vida. E eu tô me segurando aqui também pra não chorar. Porque a última internação que ela teve e a última intubação eu acho que foi a que eu mais, eu não sei, eu fiquei com tanto medo, porque passaram-se tanto, é isso, né, a cada internação e a cada intubação, parece que a gente vai perdendo mais as esperanças, assim, vai ficando mais, porque é isso, né, é um risco a mais a cada vez que ela é entubada, então... Poxa, a gente fala da cara, vai cair um raio aqui de novo. Exato. E aí a gente já viveu esse raio aí umas 6 vezes. Só na vida da Aline, né? Sem contar tudo que a gente já contei aqui hoje. Mas só na vida da Aline a gente já viu esse raio aí umas 6 vezes. Então, todas as vezes que acontece qualquer coisa com ela, né? Sei lá, hoje, por exemplo, ela tá diagnosticada com diabetes é uma diabetes medicamentosa. Uhum. Por conta de tantas vezes entubada, tantas medicações, então ela desenvolveu essa diabetes. E de vez em quando ela tem crises de diabetes, né? Tem uns picos de diabetes, a glicemia, a glicose, enfim. E isso já me deixa em desespero. Qualquer coisa que acontece com a Aline, a gente fica em desespero. Por isso que a Eduarda falou no começo do episódio que o período da Covid pra gente foi muito assustador. Porque a gente já vem desse histórico da Aline, né? Com essa asma. Então a Covid foi um período assim, que a gente ficou muito em alerta, muito morrendo de medo de alguma coisa acontecer, né? Quando ela ficou. Foi engraçado. Agora, né? A gente vê graça, mas na época, meu Deus do céu, a vontade que eu tinha de dar um soco. Mas era porque. Deixa eu esperar, né? Porque senão. Mas enfim, que eu lembro que a gente tava assim, começou todo mundo dentro de casa, ninguém sai, ninguém faz nada, ninguém respira, ninguém não sei o quê. E eu lembro que eu saí um dia pra ir no mercado não, na farmácia, comprei as coisas na farmácia e voltei, porque a farmácia era literalmente do lado de casa. Então eu fui, pra não precisar pagar frete e tal, comprei o que eu tinha pra comprar e voltei pra casa.
E o clima tava meio zoado, não sei o quê. Eu comecei a sentir uma dor de garganta. Você veio pra cima de mim assim, ó. Ai, porque você Foi. pegou Covid, vai passar Covid pra Aline, que não sei o quê. E eu comecei a me sentir muito culpada, porque eu pensei, pronto, agora já era, né? Aí eu cheguei a. Porque a gente vivia nesse medo. É, Eu tenho esse pânico até hoje. Qualquer coisa ali espirra, eu já. Meu Deus do céu, porque é trauma, né, gente? Tô traumatizada. E aí eu lembro que na época não tinha ainda esses testes tão rápidos e baratos. Hoje em dia é muito mais fácil você comprar o teste para fazer, mas na época não. E eu paguei parcelado para fazer o teste na farmácia. E aí fiz o teste na farmácia e deu negativo. Aí eu já fiquei mais aliviada, assim. E aí, um tempo depois, uns meses depois, vocês pegaram Covid, né? Aí eu falei, putz, ai, não acredito, gente. Aí eu falei, pronto, agora. Justamente por causa do trabalho. Na época a gente trabalhava num emprego que não permitia que a gente não fosse. E sabiam, né, do histórico dela. E mesmo assim, enfim, eu meio que forçavam uma barra. E a gente pegou a Covid. Mas pra Aline, realmente, a Covid foi só uma gripezinha. Nossa, graças a. Graças a Ai, que Deus. horror, credo. Bate até na madeira. Não, horrível. Não, É é que horrível, mas você imitou o inelegível aí, ó, e eu. Inelegível, credo. ilegível, ilegível. É. Mas, graças a Deus, foi só um. Pra ela não foi nada grave, né? O que a gente deixava muito. A gente ficava muito desesperado, né? Até hoje a gente fica, né? Qualquer coisa com ela, a gente fica já em alerta, né? Mas graças a Deus não deu Mas, nada. para a glória de Deus, ela hoje ela toma um imunobiológico que está trazendo saúde. Desde então, ela não tem tido crises graves. Quando tem a crise, ela é rapidamente Controlado. controlada, né? Com as bombinhas de efeito instantâneo. Então, ela anda bem, graças a Deus, com saúde. Nós estamos bem, Graças a com Deus. saúde. Não é precisando fazer um exercício, talvez uma dieta. Coisas básicas aí do dia a dia da maioria de nós, mas a gente tá bem. Eu queria encerrar esse episódio com uma situação que eu vivi, né? Um milagre muito singelo, muito fofo que eu vivi com a Eva. A Eva foi uma cachorrinha que nós tivemos, né? Ela viveu com a gente durante 13 anos. A Eva era como se fosse uma filha. A gente já falou dela aqui em alguns episódios. E eu não sabia que eu amava tanto a Eva até ela partir, né? E eu tenho plena convicção de que quando a gente chegar lá, seja lá onde for, ela vai estar lá. E vai vir correndo, da mesma forma que ela fazia todas as vezes que ela me via. E eu lembro de um dia que eu cheguei, se não me falha a memória, foi a primeira vez que a Aline foi internada por conta da asma. E a Eduarda, eu acho que a Eduarda estava na escola, na época era escola ainda, né? Era colégio. E a Paula estava na casa do pai, alguma coisa assim. Eu estava sozinha e a Aline internada. E eu cheguei em casa, eu estava me sentindo tão sozinha. Sabe aquele dia que você precisa de um abraço? Você fala, cara, eu preciso tanto de um abraço, queria tanto agora alguém para me dar um abraço, me dar um colo. E eu lembro que eu sentei no sofá da sala, a gente morava no apartamento ali na Itamaraty. Itamaraty é uma avenida aqui de Santo André. E aí eu sentei ali e comecei a orar, a falar com Deus e falar pra ele isso, né? Eu queria tanto um abraço, queria tanto um abraço. Eu queria tanto um abraço. E aí eu senti no meu braço, assim, né? A Eva subiu tipo, me arranhou, né? Assim, com a patinha, né? E eu olhei pra ela e eu senti, assim, me abraça. E eu peguei ela, assim, e era um cachorro pequeno, um Yorkshire, né? Eu tive a impressão que aquele abraço envolveu de uma maneira tão incrível. Eu me senti tão amada. E eu tenho plena convicção de que Deus ali usou o corpinho dela para me abraçar. Então ela foi instrumento de Deus ali para me fazer um carinho. Parece pequeno, mas foi muito especial. Aí eu chorei de novo. Foi muito especial. Então, assim, eu tenho certeza que na nossa vida não são só coisas grandiosas, né? Deus, ele opera milagre nas pequenas coisas do dia a dia. Então, perceba Deus no seu dia a dia, né? Perceba esse cuidado de Deus no seu dia a dia. Então, talvez você não tinha uma pessoa ali para te dar um abraço, mas você tem um pet, né? Talvez você precisava ali de um colo e você conseguiu daquela maneira, sabe? Então, perceba Deus nas mínimas coisas do seu dia. Eu tenho certeza que você vai ver milagres
todos os dias acontecendo. Porque só de levantar, né? De sorrir, de conversar, de poder ir e vir, de ter emprego, uma casa, um teto. Enfim, tem tantas coisas que a gente pode enumerar aqui como milagre divino, diário, que acontece na nossa vida, não é mesmo, Du? Uma coisa que eu tenho enxergado como milagre é poder envelhecer. Eu lembro que eu tinha muito, eu não sei porquê, né? Mas eu tinha tanto receio de envelhecer, o medo, sabe, de me ver no espelho e encontrar uma Eduarda enrugada, com cabelo branco. Eu tô percebendo aqui, ó, isso aqui, gente, que tá brilhando, é fio branco, ó. Eu percebi isso aqui, ó, eu já tô, ó, faço assim, Eu aparece também. mais. Mas eu tinha muito medo. E eu vejo, cara, nesse aniversário que eu fiz esse ano, que foi dos 30, eu não sei, eu tinha tanto medo de fazer 30 anos. Eu falava, meu Deus, o que vai acontecer comigo com 30 anos? Quem será eu com 30 anos? Como que vai estar meu rosto, meu corpo, a minha mentalidade, sabe? Eu tinha tanto medo. E e eu vejo, sim, o meu envelhecimento como um milagre, sabe? Não é todo mundo que teve essa oportunidade. É verdade. É verdade. Tem gente que morre cedo, né? Envelhecer é um milagre. Chegar na vida adulta já é um milagre, né? Ainda mais chegar a ter rugas e cabelos brancos. Bom, cabelo branco eu já tenho, né? Algumas rugas já acontecem também. Mas eu acredito que você chegar aí aos seus 80, 90 anos realmente é um milagre. Demais. Eu tenho, nas últimas mensagens de parabéns que eu tenho mandado para as pessoas, eu tenho incluído sempre que é uma dádiva você poder envelhecer, você poder fazer aniversário mais uma vez. Então, É. eu acho que isso já é um milagre e quem está Por si assistindo, só, né? quem estiver assistindo ou nos ouvindo já se sinta dentro de um milagre, porque é É. isso, a vida, ela é um milagre. Ela é um É um milagre. milagre. A vida, viver é um milagre. Verdade. Ah, a gente finaliza esse episódio assim, melancólico, talvez. Ah, não só Mas, melancólico. Falar de milagre é bom, assim, né? não, eu acho que o fato é que a gente lembrou de coisas que nos trazem essa emoção, né? A gente De não tem saudade, como, né? cara. Exato. Saudade de sentir esse cuidado, de saber que você. Talvez não é um melancólico de ruim, né? Mas é um melancólico porque tocou em um lugar que deixou a gente mais sensível. Entendi. Mas então vamos falar de coisa boa? Vamos falar do Me Disse Amor? Ah, me disse Me Disse amor! Amor, gente, que é o nosso quadro que a gente tem aqui pra vocês conversarem com a gente, dizer se vocês estão amando, se vocês não estão gostando, contarem pra gente os seus relatos. E o mais importante, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, a gente pede para vocês nos seguirem, ativarem ali o sininho e comentarem alguma coisa, qualquer coisa ali que vocês se sintam tocados aí em conversar com a gente, em falar com a gente. A gente toma cuidado para ler todos os comentários de vocês, para tentar ter essa troca. E se vocês tiverem um relato que vocês tiverem interesse em passar pra gente, que seja de um milagre, a gente quer muito saber. Você pode mandar Conta pra gente. Vocês podem Conta mandar pra gente seu milagre. Eu tenho certeza que aconteceu um milagre na sua vida. Conta pra nós, por favor. Com certeza. E a gente quer pedir pra vocês mandarem isso por e-mail, né? Pra gente não se perder aí nas mensagens. Então vocês podem mandar pro medicepod@gmail.com. E vocês podem seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E não são muitas, na verdade, é Facebook, Instagram, TikTok, o @medicepod com Demudo. E as suas redes sociais? No Instagram é o Cene Paloma e no TikTok é o Paloma VCN. E as minhas é TikTok e Instagram, @duuu com 3 U's, Viana. É isso, minha gente. Amei estar com vocês mais uma vez. Sintam-se abraçados pelo divino através desse episódio. Vivam Sim. milagres e nos contem tudo. Então é isso, gente. Ficamos com mais um Me Disse Pode. Me disse pode. Beijo. Beijo.